Que seja a graça e a paz do Senhor para você e para todos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus. Venho trazer uma palavra para a nossa reflexão. E desde já oro ao Senhor que em nome de Jesus derruba os seus anjos diante de ti com espada desembainhada de fogo, repreendendo o laço do passarinheiro, repreendendo a peste perniciosa, repreendendo todo atrapalho, e que haja bênção, que haja o livramento e o direcionamento do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém? Vim trazer uma palavra para a nossa reflexão, mais uma vez, sobre reacendendo a chama. Nós precisamos reacender a chama. Em Levítico 6, versículo 12, a palavra do Senhor nos diz: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, o único que é digno de toda adoração, toda honra e toda glória, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que aquele que faz um fogo, a lenha, que precisa cozinhar em um fogo a lenha, necessita vigiar, ficar em vigilância, porque ajunta os pauzinhos e acende o fogo, acende a chama, mas aos poucos essa chama vai diminuindo, aos poucos essa chama se apaga, e se você não estiver próximo, vigiando, vigilante, quando você perceber, só vai ter a fumaça, só vai ter as cinzas, e a comida que estava naquela panela, em cima daquele fogo para ser cozida, para ser preparada, não vai estar cozida, não vai estar preparada no momento em que você precisar se alimentar. Então não basta apenas acender o fogo, não basta apenas você ajuntar as lenhas e tocar o fogo. É necessário vigilância, ter vigilância. E assim também as nossas vidas com a palavra do Senhor. Precisamos ser vigilantes, porque Jesus está voltando e nós precisamos meditar na lei dia e noite. E todas as manhãs precisamos examinar as Escrituras, precisamos buscar pela presença de Deus, precisamos orar e nos fortalecer na palavra do Senhor, para que não venhamos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Veja o que a palavra do Senhor nos diz sobre sermos vigilantes. Encontra-se em Lucas capítulo 12, versículo 35 ao 46. Está escrito: estejam cingidos vossos lombos e acesas vossas candeias, e sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se vestirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, ou se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizeis esta parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, a comer, a beber e a embriagar-se,
Virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera e numa hora que ele não sabe. Então separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. Amém? Glória a Deus. E o versículo 47 ao 48 ainda completa dizendo: E o servo que soube a vontade do Senhor, mas não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Amém. Glória a Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Sede vigilantes. Esta é a palavra do Senhor. O Senhor Jesus, ele conta uma parábola aqui a respeito de o quão é importante eu e você mantermos a chama acesa. O que é manter a chama acesa? Você ser vigilante, para você não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Talvez você pense, Jesus ainda não voltou, ainda tarda em vir. E durante esse tempo você pense, eu posso praticar tais coisas e mais tarde eu me arrependo. Talvez não dê tempo de você voltar atrás. Por isso é preciso buscar manter a chama acesa todos os dias. A chama acesa é a presença do Espírito Santo. A palavra de Deus que exorta, que corrige, que nos faz entender todos os dias o que está escrito em Apocalipse 21, versículo 8. Onde a palavra do Senhor nos declara dizendo que aqueles que praticam abominações, aqueles que praticam idolatria, feitiçaria, fornicação, a mentira, aqueles que se embriagam, estes não herdarão o reino dos céus. Aí talvez você tenha esse tempo todo ido à casa do Senhor, você já buscou pela presença de Deus, você já conheceu do poder de Deus na sua vida e você conheceu da palavra, ainda que você não tenha aceito Jesus como único Senhor e Salvador, você experimentou do milagre de Deus na sua vida, você experimentou do conhecer da palavra, o que a palavra de Deus abomina, aquilo que aborrece ao Senhor, mas você decide viver desfrutando de tudo que o mundo oferece. Ou talvez você até abandonou por um tempo, mas nos últimos dias, nas últimas horas, você decide fazer o que Jesus diz. Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar criados e criadas, ou seja, começar a praticar aquilo que aborrece a Deus, e começar a beber e a embriagar-se, porque depois é só se arrepender, depois é só mudar de atitude, porque o sangue de Jesus me lava e me purifica. Talvez não dê tempo de se arrepender. Por isso é necessário examinar as escrituras sagradas, é necessário você buscar ser cheio da presença de Deus, da presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que te faz permanecer na palavra, manter a chama acesa. Por isso que é necessário manter-se vigilante. É necessário ter vigilância para que a chama mantenha-se acesa. Porque ao decorrer do tempo, muitas das vezes essa chama vai se apagando. E se você deixar que ela permaneça muito tempo apagada, pode ser que chegue a hora da fome e a comida não esteja preparada. Pode ser que chegue a hora de Jesus voltar e a sua vida não esteja de conserto. Pode ser que o seu ar que você respira, o Senhor tire o seu fôlego de vida, permita, porque basta só a permissão do Senhor, porque nós sabemos que viemos do pó e ao pó vamos voltar, e às vezes nós vivemos como se isso nunca fosse acontecer, ou como se isso fosse acontecer há longos anos adiante, e nós não sabemos, pode ser agora, pode ser mais tarde, pode ser depois. Nós não sabemos, como diz a palavra do Senhor, se o ladrão soubesse o dia, se o dono de casa soubesse o dia que o ladrão viria, ele prepararia a sua casa
para que ele não fosse assaltado, para que ele não fosse roubado. Então, não é sobre saber qual dia, qual hora. A todo momento, a minha vida precisa estar de concerto com a palavra. Se você experimentou da palavra de Deus, saiba que Deus vai pedir contas. Deus vai trazer a sua memória quando talvez você ou eu ou quem quer que seja tentar se justificar. Mas Senhor, eu tenho um bom coração. Mas Senhor, eu ajudei muitas pessoas. Mas Senhor, fiz caridade. Mas Senhor, eu nunca matei. Senhor, mas eu nunca roubei. E aí Deus vai pedir conta. Veja o que está escrito na palavra do Senhor, Apocalipse 21, versículo 4-8, está escrito dizendo assim: e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem rancor. Todas as coisas lhe serão passageiras, e eu serei seu Deus, e você será meu filho. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Mas quanto aos tímidos, quanto aos incrédulos, quanto aos abomináveis, quanto aos fornicadores, quanto aos feiticeiros, quanto aos alcoólatras, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E a todo tempo alguém pregou para você e Deus vai lembrar. Lembra daquele dia que eu usei meu servo para falar com você, que era abominável e que era necessário abandonar e você não abandonou? Não vai ter justificativa diante de Deus na última hora. O momento que eu e você temos de nos arrepender é hoje, é agora, enquanto nós vivemos, enquanto nós respiramos. Por isso é preciso deixar o Espírito Santo entrar no nosso coração, aceitar Jesus como único Senhor e Salvador e viver conforme a palavra do Senhor. Jesus declara dizendo assim: aquele que quer seguir a mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Ou seja, negue as suas vontades, negue os seus desejos carnais, negue as propostas enganosas que chegam até você, negue as festas mundanas, negue o desejo de se prostituir, negue o desejo de se embriagar, negue o desejo de consultar Baal, negue o desejo e convite de consultar os espíritos enganosos, negue e rejeite propostas que te afastam da presença de Deus e que te levam a praticar coisas que a palavra de Deus abomina. Negue, 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 negue. Sempre negue aquilo que muitas das vezes vai lhe dar prazer, vai lhe proporcionar algum benefício, mas que vai aborrecer a Deus, porque de acordo com a palavra do Senhor é abominação e te conduz à fornalha do fogo do inferno. Negue e pegue a sua cruz, porque negar muitas das coisas não é fácil. É carregar uma cruz, mas uma cruz muito maior, muito pesada e dolorosa. Jesus já carregou por mim e por você. Portanto, renuncie às coisas enganosas do mundo. Negue a si mesmo e siga Jesus e seja vigilante para desviar de propostas enganosas, para evitar praticar pecados por prazer ou pela emoção do momento. E assim você desviar de toda aparência do mal e permanecer vigilante para quando você perceber que a chama do Espírito Santo está se apagando em você, a vontade de renunciar às coisas estiver se apagando, ou seja, quando estiver fortalecendo o desejo da sua carne, você volte para o jejum, você volte para a oração, você desvie do caminho enganoso, porque há caminhos que ao homem parece bom, mas o final é o caminho da morte, é o caminho da destruição. Renuncie e vigie em todo o tempo, porque a qualquer hora Jesus pode voltar. A qualquer hora o fôlego de vida pode se acabar. E quando estivermos diante do Pai, a palavra do Senhor nos declara dizendo em Lucas, versículo 12,
capítulo 12, versículo 47. E o servo que soube a vontade do Senhor, mas não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Portanto, se você sabe que a vontade de Deus é de você viver a vontade dele, de aceitar ele como único seu e salvador, de abandonar a idolatria, a fornicação, a feitiçaria, você não abandona, você será castigado com muito açoite. De largar a embriaguez e você não largou, porque achou mais prazeroso viver assim. Se chegar o seu momento de você partir e você não tiver abandonado, você será castigado com muitos açoites e será numa eternidade, no fogo eterno, onde a traça não se corrói, não se consome, a dor não passa, não tem alívio, não tem descanso. E você viverá o que o rico viveu, sobre a parábola do rico e Lázaro, onde Lázaro foi para o céu, mas o rico foi para o inferno. Lá ele teve lembranças de que ele não deu ouvidos à palavra do Senhor. E ele até teve vontade de voltar e avisar os seus familiares que era verdade sobre o inferno, mas não tinha mais volta. Portanto, seja vigilante. Seja vigilante, esteja atento em nome de Jesus, porque o Senhor tem grande propósito de salvação para a sua vida, mas isso muito vai depender da sua decisão hoje e da sua vigilância, da sua permanência para manter essa chama acesa, a busca pela presença do Espírito Santo, a leitura e o temor e a obediência à palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu sou a Maria Oliveira, eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Compartilhe essa palavra com mais alguém.